Por que será que nesses tempos tem se descoberto um aumento gradativo de autistas? É interessante observar que muitas pessoas que eram autistas quando criança, pessoas nascidas lá em 70, 80, agora, depois de uma certa idade, estão descobrindo que são autistas. Por que essa descoberta tem chegado assim tão tardiamente? Pessoal, nós temos que entender o seguinte, que nos tempos, lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que acontece? Era muito complicado fechar esse diagnóstico, até mesmo porque o acesso a essa literatura, a esse conhecimento sobre o espectro autista, porque anos atrás, não era muito divulgado. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Gente, meu nome é Carla, sou psicóloga, minha abordagem é análise do comportamento e eu tenho falado diversos assuntos aqui. Então, se você gostar desse vídeo, já vou te pedindo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe. Olha, hoje eu quero trazer um assunto que é muito pertinente nos dias de hoje, que é a questão dos autistas adultos. Por que será que nesses tempos tem se descoberto um aumento gradativo de autistas? É interessante observar que muitas pessoas que eram autistas quando criança, pessoas nascidas lá em 70, 80, anos atrás, 60, nos anos 50, olha, agora, depois de uma certa idade, estão descobrindo que são autistas. Por que essa descoberta tem chegado assim tão tardiamente? Pessoal, nós temos que entender o seguinte, que nos tempos, lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que acontece? Era muito complicado fechar esse diagnóstico, até mesmo porque o acesso a essa literatura, a esse conhecimento sobre o espectro autista, porque anos atrás, não era muito divulgado, não tinha essa ampla informação como está hoje, até mesmo na questão acadêmica, porque, pensa comigo, lá atrás, há 20, 30 anos, onde era muito dificultoso para a maior parte da população ter consultas com especialistas. Às vezes as crianças da época lá, dos anos 70, 60, teriam já o transtorno. Porém, a família não entendia, porque no Brasil o conhecimento, aquele acesso às escolas, não era para todos, uma universidade não era para todos. Então, se aquela criança era de uma família que não teve acesso acadêmico, até mesmo questões financeiras, complicadas, então o que acontece? Não tinha aquela sabedoria, para perceber comportamentos que se verificam nos autistas, como dificuldade de socializar, que é um deles, assim, muito evidente. É aquela criança mais tímida, que não se aproximava com os colegas, tinha dificuldade, faziam muito bullying, com aquela criança, que muitas vezes era levado na brincadeira, de coisa engraçada, que hoje não tem graça, esse tipo de coisa, mas naquela época era uma sociedade que estava caminhando para um maior entendimento, compreendem? Todos os traços ali, comportamentos estereotipados, sensibilidade a sons, dificuldade de conseguir amigos, amizades, rigidez comportamental. Alguns comportamentos que nós entendemos que são traços
estão enquadrados no espectro autista, que nós temos um manual, né, o DSM, no qual está lá os critérios diagnósticos, que naquela época passavam despercebidos. Então essa criança cresceu, gente. Essa criança se tornou um adulto, não é? Foi trabalhar, foi casar, ter filhos e depois começou a ter conhecimento. É engraçado, por que será que eu era assim? Nossa, olha só, eu ainda tenho dificuldade de sair, arrumar amigos, e começa a pesquisar.